Bom dia, pessoal. Bom dia, ô tia, a gente estava na aula de ciências ainda. Ah, meu amor, mas o horário tá aqui, 9h50. Qual é o horário que tá para vocês? 8h50, quer dizer. Qual é o horário que tá para vocês? No meu relógio tá 8h48. Ah, pois é, mas eu sempre entro 2 minutinhos, Ah, 5 minutinhos antes. Aí eu interrompi a aula do tio Rodrigo. não, mas a gente também já estava no finalzinho. Ah, então tá bom, porque aqui no meu horário a nossa aula começa às 8h50. É o mesmo horário que tá para vocês? É. Ah, então tá combinado. Vamos lá. Ó, João Pedro, bom dia. Mas não deu Rogério, 8h50. Letícia, Jadi, Cecília, Jade, André e Rafael. Bom dia para todos vocês. Bom Vou dia. esperar mais Bom uns dia. minutinhos, na verdade, 1 minutinho, que eu sou bem pontual, para a gente poder começar a nossa aula. Só lembrando que ao final da aula eu vou fazer a chamada, como eu já venho avisando a vocês, se lembram? Então, caso necessitem sair antes da aula acabar, eu preciso que vocês me avisem, combinado? Bom dia, Eduardo. Vamos ver quem vai mais entrar. Rafaela, bom dia. André, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amor. Sofia, bom dia. Meus amores, vamos lá começar então? Na última aula, nós falamos da conjugação do verbo no modo indicativo. Falei para vocês que o modo indicativo é o modo da certeza, certo? É aquilo que acontece no presente, que aconteceu no passado ou que vai com certeza acontecer no futuro. Se lembraram direitinho? Aí, na última aula, nós conjugamos os verbos, né? Fizemos isso durante toda a aula e eu pedi que vocês desenvolvessem as atividades das páginas amarelas. Alguns alunos comentaram até que já tinham desenvolvido, certo? E quem não havia desenvolvido, eu pedi para desenvolver. Então, antes de iniciar, nós vamos aqui recapitular. Esse recapitulando vai falar o seguinte, que o verbo, né, que a gente consegue classificar um verbo de acordo com a ação verbal que ele expressa, ou seja, de acordo com a ideia que ele quer transmitir. Se é a ideia de certeza, se é a ideia de hipótese, se é a ideia de pedido ou dúvida. Nesse caso, eu tenho que me concentrar, se vocês quiserem grifar isso aqui, por favor, é importante, porque a ideia de certeza, eu sei que o verbo estará no modo indicativo. A ideia de Tia, hipótese, sim. que eu vi no celular aqui para te falar um negócio que o áudio do meu computador não tá funcionando, né? Mas o seguinte, eu tava tentando enviar essas atividades aí eu não consegui, eu acho que deu para enviar uma página, Ô, porque Rafa, não tem problema não. Olha só, essa atividade eu não pedi para vocês me enviarem, não. Eu só pedi que vocês fizessem para que hoje, quando eu corrigisse, todas as dúvidas referentes ao verbo pudessem ser sanadas, tá? Vocês só vão enviar a entendi. atividade quando lá no Alunos Book eu escrever para vocês, enviar atividade para a professora. Combinado? Uhum, Beleza. obrigado. Então, aqui, pessoal, quando nós temos um verbo que indica certeza, eu sei que ele estará no modo indicativo. Quando ele indica dúvida, hipótese, eu sei que ele estará no modo subjuntivo. Mas quando ele indicar ordem, conselho, orientação, ele estará no modo
e imperativo. São os 3 modos que nós temos. A respeito do tempo, quando eu falo da variação de tempo, eu sei que o verbo, ele existe no presente, no pretérito, que é a mesma coisa que passado, e no futuro. Até aí tá tudo bem? Lembraram de tudo que nós vimos nas semanas anteriores? Beleza. Aí nós sabemos que o presente, ele indica uma ação que ocorre no momento da fala, ou uma ação que se repete com frequência. Aí o exemplo que eu dei até na aula foi: almoço todos os dias às 13 horas. Almoço, eu uso no presente pelo fato de ser uma ação contínua, repetitiva, certo? Falei do pretérito e falei que o pretérito, nós temos 3 tipos de pretérito. Nós temos o pretérito perfeito, que é uma ação totalmente realizada por completo, uma ação totalmente acabada. Mas, como nós temos também a ação incompleta, interrompida, nós temos o pretérito imperfeito. Quando nós usamos o pretérito mais que perfeito, é quando nós temos 2 passados, um anterior ao outro. É aquele verbo que termina no "ra", falar, cantar, perceber, ok? Deixa eu ver o chat aqui que... Ah, tá, só estão colocando presente. Beleza. Aí, deixa eu subir aqui agora. Aí, quando nós falamos no futuro, eu tenho 2 tipos de futuro. Aquele que termina no rei e aquele que termina no ria, se lembram? Aquele que termina no rei é o futuro do presente, é um futuro certo, que com certeza vai acontecer. E aquele que termina no ria é o futuro do pretérito, ou seja, ele depende de uma condição. Ele só vai existir diante de uma condição, diante de uma possibilidade, ok? Lembraram disso aí, né? Agora, nós vamos passar para as atividades. Aí eu peço para vocês o seguinte aqui. Releia alguns versos do poema Consciência Negra. Minha consciência negra atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo. Aí eu estou pedindo a vocês o seguinte: os verbos destacados indicam ações realizadas pela consciência negra da poeta. Essas ações sinalizam uma atitude de desejo, certeza ou ordem. Prestem atenção. Atravessa, ultrapassa, vira. Tem alguma dúvida ou tem alguma relação de ordem nesses verbos que são em negrito aí? Tem? Isabelle, amor, desculpa, você quer falar alguma coisa? Sua mãozinha está levantada para mim. É porque quando eu cheguei na aula você estava falando de alguma coisa de enviar, aí eu não vi o Não, que é que atividade que não é para enviar. Quando for para enviar, eu vou colocar no Alunos Book a observação. Tá bom? Então, aqui, atravessa, ultrapassa, vira. Qual é a relação estabelecida? É de desejo? É de ordem? É de dúvida? Ou é de certeza? O que vocês acham? Certeza. Certeza, muito bem. Então, aqui a relação estabelecida é de certeza. E quando eu pergunto, os verbos em destaque sinalizam ações que acontecem, já aconteceram ou vão acontecer? Pessoal, se eu perguntasse a vocês, isso aqui está no presente, no passado ou no futuro? No presente. No presente, perfeito. Se está no presente, nós sabemos que são ações que acontecem.
perfeito que estão acontecendo agora. Então, vocês vão anotar aí para mim que são ações que acontecem e que estão no presente. Todo mundo fez isso? Acertou? Sim. Joia! Gosto assim. Perfeito. Posso passar para a próxima página? Então, vamos agora para a página 42. Que na página 42, eu falo para vocês assim, claro que em duplas não deu, né? Porque nós estamos isolados, mas eu pedi a vocês que vocês reescrevessem os verbos destacados na questão 1, como se as ações do poeta tivessem acontecido e sido finalizadas no passado. Ou seja, qual é o tempo em que isso ocorreria? Seria o pretérito perfeito. Aí seria só olhar lá na tabela, porque o passado que é totalmente finalizado, totalmente concluído, não é o pretérito perfeito? Então, nós deveríamos olhar lá na tabela, certo? E ver como ficariam aqueles versos do poema no pretérito perfeito. Então, minha consciência negra, que é isso que fala, não muda nada porque não tem verbo. Aí, minha consciência negra atravessou os horizontes. Ali estava a travessa, no presente. Mas no passado, a travessa ficaria atravessou, que é o pretérito perfeito. Concordam? Então, iria mudar o verbo. Atravessou os horizontes. Ó, aqui, ó, atravessou. Ultrapassa ficaria ultrapassou. E vira ficaria virou. Todo mundo conseguiu fazer isso aí? Quem não conseguiu, pessoal, anote aí agora, tá? Por favor, não deixem de fazer, não. Ô tia, eu não coloquei o Minha Consciência Negra antes. Tá, não tem problema, não. Tem não. Eu Porque nós aceito. pegamos todo o verso, todos os versos, né? E aí, como minha consciência negra não tem verbo, eu entendo que vocês não tenham copiado mesmo, não tem problema. É só para escrever pretérito perfeito? Não, né? Não, é para fazer isso aqui que o livro está orientando. Você pegou os versos do poema e passou esses versos para o passado, para o pretérito perfeito. Então é para você ver isso que está de vermelho tudo? Sim, senhora. Você não fez não, Helena, atividade? A A e a B não. Ô tia, antes eu tinha colocado atravessava primeiro, aí depois eu vi que depois que eu li a letra B, eu lembrei que atravessava acontece com regularidade no passado. Perfeito. Aí eu apaguei o ava e botei o ou. Ótimo. Então, aqui na letra B, pede para vocês transformarem aqueles verbos do verso para um passado que acontece com regularidade, que acontece com frequência. Então, que tipo de passado é esse? É o pretérito imperfeito. Se é o pretérito imperfeito, o atravessar, o pretérito imperfeito, o atravessar vai ficar atravessava. O ultrapassar vai ficar ultrapassava. E o virar vai ficar virava. Certo? Então, atravessava os horizontes. Ô tia, Oi?
Eu só errei uma coisa aí. Eu adicionei um M. Assim, eu adicionei um M em atravessavam e ultrapassavam Mas você e sabe viravam. Mas o que acontece? Você colocou como se a pessoa a quem o verbo se refere fosse o eles. Mas aqui no poema, como o verbo está no singular, você tem que continuar com ele no singular, tá, Gabriel? Aí é só acertar aí para mim, por favor. Vai ficar atravessava, ultrapassava e virava, porque no singular, no poema também está no singular. Certo? Sim. Depois, olha a proposta aqui da letra C. Vamos mudar esses verbos, né? Como se eles tivessem muita chance de acontecer no futuro. Ou seja, como se fossem acontecer. Aí, eu já sei que eu preciso colocar o futuro do presente, que é aquele que vai terminar em irei na primeira pessoa e em irá nas outras. Então, eu confundi. Em vez de colocar ele, eu coloquei irá. Então, minha consciência negra atravessará. Olha aí o futuro e o acento. Meus amores, não se esqueçam do acento agudo na última sílaba, tá? Atravessará os horizontes, ultrapassará as estatísticas e virará o jogo. Se vocês se esquecerem do acento, esse verbo vai ficar no pretérito mais que perfeito. Por isso, vocês não podem deixar de colocar o acento. Vou até crescer esse acento aqui, ó. Nossa Senhora, o último ficou meio feio. Mas colocaram? Verificaram aí se acentuaram o verbo de maneira correta? Peraí, tio. Tô esperando, tá? Vou só falar da letra D, que na letra D pede, né, para nós colocarmos esses verbos no futuro que tem pouca chance de acontecer. Porque Ô, tia. futuro... Fala, Gabriel. Tia, você sabe o que eu fiz? Eu troquei o C pelo D e o D pelo C. Eu coloquei o que ia ser do D no C e o C no D. Então, você acerta para mim, por favor? Sim. Então, vamos lá. Esse futuro que tem pouca chance de acontecer é aquele futuro que eu falei que ele depende de uma condição. Se ele depende de uma condição, ele não tem uma relação de certeza. E é aquele futuro que termina em iria. É o futuro do pretérito. Certo? Você termina um pouco de dúvida se vai acontecer mesmo. Isso. Por exemplo, eu faria prova em sala de aula se estivéssemos na escola. Eu faria. Houve uma relação de certeza aí? Não. Eu só iria fazer se nós estivéssemos na sala de aula. Ok? Então, observem. Minha consciência negra atravessaria os horizontes, ultrapassaria as estatísticas e viraria o jogo. Para quem não terminou aí, eu vou aguardar um pouquinho, gente, mas eu não, lembrando que eu não posso esperar muito. De repente, vocês coloquem só como fica o primeiro verbo, né? Que aí os outros depois vocês conseguem fazer. E uma coisa que eu vou pedir, isso que eu coloquei em azul aqui, escrevam na frente da questão, por favor, tá bom?
Isso vai cair em matéria de prova, não vai, tia? Com certeza. Ô, tia, na verdade, acho que todas as tarefas do recapitulando vão cair na prova. Como Heloísa tá baixinho, a tia não escutou. Não, tô falando. Acho que, na verdade, algumas tarefas do recapitulando vão estar na prova. Com certeza. Podemos? Não, peraí, tia, eu tô copiando a parte azul. Tô escrevendo azul, tio. Tá. Tia. Tá bom. Tia. Tá bom, amor? Não é porque ele te chamou de tio sem querer. Eu ouvi. Ô, tia, não sei se você não tá fazendo uma mistura tão grande dos professor com professora, que no começo do ano eu chamava os professores de professora, porque a gente só tinha professora. Era tudo confuso. É porque também o tio Digão não para de chamar os outros de tio, aí fica na cabeça. Podemos, meus amores? Peraí, tia. Ô, tia, quando começa a aula do tio Digão, ele fala assim, bom dia, tio. Ele fala assim, bom dia, senhor Gabriel. Bom dia, tio. Ok. Pessoal, vou limpar aqui os meus desenhos para conseguirmos prosseguir, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Certo? Nossa aula vai até 9h30, eu não posso ficar... Ô, tia, a C é futuro do presente e a D é futuro do pretérito? Isso, C, futuro do presente, D, futuro do pretérito. Aí agora, nós vamos para um outro poema, Retrato da Infância, para responder as questões abaixo. Ô, tia, Você pode voltar rapidinho? Helena, pode deixar que eu vou tirar a foto e vou mandar no grupo. Tá bom, já. Obrigada. Beleza. Vamos lá. Retrato da infância. Fui ao sótão, mexi na antiga caixa de brinquedos, mas minha boneca não estava lá. Encontrei os meus livros, minhas fitas de heavy metal, mas a minha boneca, ela não estava lá. Olhei as roupinhas de brincar, vi um passado inteiro se desenrolar diante de mim. Mas faltava o principal, faltava a minha boneca. E aí, pessoal, Retrato da Infância, um texto de Carolina Vilela, que ela fala o seguinte: vi um passado inteiro se desenrolar diante de mim, mas faltava o principal, faltava a minha boneca. E aqui, antes, né, de respondermos as questões voltadas para a gramática, eu pergunto a vocês, ela era criança ou ela era adulta? Eu acho que ela já era adulta, porque ela foi mexer na velha caixa de brinquedos. Antiga E ela viu... Sim, e além do mais, ela falou assim, vi um passado inteiro se desenrolar diante de mim. Ou seja, já aconteceu. E aí, normalmente, quando a gente cresce, aquelas coisas que a gente gosta mais, a gente guarda. E aí ela fala, fui ao sótão, mexi na antiga caixa de brinquedos, mas a minha boneca não estava lá. Encontrei meus livros, as fitas de heavy metal, mas não encontrei a boneca. Olhei as roupinhas de brincar, o passado se desenrolou diante de mim, mas faltava o principal. Faltava a minha boneca. Então, quando ela fala isso, a gente percebe que o eu lírico é uma mulher, né? O eu lírico é adulto e que estava ali à procura de um brinquedo antigo. Então, diante disso, eu pergunto a vocês, esse poema é um pouco diferente dos outros que vocês conhecem, não é mesmo? Normalmente tem, o que um poema normalmente tem que não aparece no texto Retrato da Infância?
Pessoal, Rimas. Tipo, Eu coloquei rimas. normalmente, quando nós falamos de poemas, nós falamos de um texto que é escrito em verso, como esse aqui, mas normalmente ele é dividido em estrofes por meio daquele espaço maior entre uma estrofe e outra, e normalmente ele tem rima. Mas isso aconteceu aqui? Não. Então, o que eu preciso que vocês anotem é isso aqui. O texto não apresenta rimas e não se divide em mais de uma estrofe, não possuindo um ritmo de leitura definido. Porque quando a gente tem rima, a gente põe pressa no poema, a gente põe um ritmo, não é isso? Dá até pra fazer uma música. Esse poema, por não ter rima, ele não permite esse ritmo diferenciado, tá bom? Então, anotem isso aí para mim, por favor. Eu só escrevi estrofes e rimas, tem problema? Como? Eu só escrevi estrofes e rimas, tem problema? É que ele não se divide em estrofes, porque se você coloca estrofe, fica vago. Você não consegue saber. Ele não se divide em estrofe, ele não possui rima e automaticamente não possui ritmo. Vou subir agora um pouquinho, né? Vocês já sabem que é só a parte final aqui que vocês têm que anotar. E aí, no poema, observe o emprego dos verbos. Aí eu quero saber em que tempo e em que modo eles estão. Então, vamos lá, ó. Fui ao sótão. Peguem marca-texto e grifem comigo aí os verbos desse poema. Todo mundo pegando. Fui ao sótão. Mexi na antiga caixa de brinquedo. Mas minha boneca não estava lá. Encontrei os meus livros, minhas fitas de heavy metal, mas a minha boneca não estava lá. Olhei as roupinhas de brincar, vi um passado inteiro se desenrolar diante de mim, mas faltava o principal. Faltava a minha boneca. Aí eu pergunto, olha só, aí eu pergunto a vocês, que tempo e que modo verbais predominam? Predominam é aquilo que tem mais, concordam? Concordam? Então, prestem atenção aqui. Quando eu falo fui, é presente, é passado ou é futuro? Presente. Não, é passado. Ah, é passado. Quando eu falo mexi, é passado. Encontrei, olhei e vi, tudo Estava, isso faltava. Só que aí eu pergunto, esses que eu citei, fui, mexi, encontrei, olhei e vi, é um passado totalmente concluído ou é um passado inacabado, interrompido, habitual? É um passado totalmente concluído. Perfeito. É um passado totalmente concluído. Se ele é um passado totalmente concluído, que tipo de passado é esse? Pretérito perfeito? Ótimo. Pretérito perfeito. Aí vocês vão me falar, tia, mas tem o estava e o faltava. São pretéritos imperfeitos. O estava e o faltava são pretéritos imperfeitos, certo? Mas aqui, ele é superior à quantidade do pretérito perfeito ou é inferior?
Eu tenho mais pretérito perfeito ou imperfeito? Tem mais perfeito. Ótimo. Então, qual é o tempo verbal que predomina? O pretérito. Pretérito perfeito. Se é o tempo verbal que predomina, vocês vão colocar aqui, que é o pretérito perfeito. E eu estou perguntando qual é o modo que predomina. Se o pretérito que eu tenho, se os verbos estão no pretérito perfeito e imperfeito, qual é o modo? Tia, eu coloquei assim, pretérito Indicativo. perfeito e indicativo. Isso, então vocês vão colocar que predomina o pretérito perfeito do modo indicativo. Pretérito perfeito do modo indicativo. Ok? Posso Tia, passar para a próxima eu página? coloquei assim, o pretérito perfeito e o modo indicativo são predominantes. Perfeito. Vamos lá. Aí aqui, na parte final da nossa atividade, eu pergunto, por que esse tempo verbal, o pretérito perfeito, desculpem, ele foi utilizado predominantemente no poema? Pessoal, nós falamos de uma menina que cresceu e que procurava alguma coisa do seu passado no sótão. Ou seja, o eu poético, lembra que eu falei que eu poético é o narrador do poema? O eu poético, ele retrata o quê? Fatos. Tia, você não tinha dito que era eu lírico? Hã? Você tinha dito que era eu lírico. Eu lírico ou poético, é a mesma coisa, tá? Eu lírico ou eu poético retrata fatos vivenciados por ele no passado, que são ações já concluídas. Então, é apenas isso que eu preciso que vocês respondam. Podemos prosseguir? Peraí, tia. Aí, na número 5, eu estou pedindo a vocês para reescrever só os três primeiros versos, passando os verbos para o futuro do presente. O futuro do presente é aquele futuro... Gente, fechem o microfone aí, por favor, desliguem o microfone. Ah, tia, eu escrevi errado. Futuro. Pessoal, Eu botei futuro e presente. não, é o futuro do presente. O futuro do presente é aquele futuro que vai acontecer. Ô, tia, mas é assim. Irei ao sótão, mexerei na caixa.
Pessoal, tem a prova algum ao todo vale microfone que 4 está pontos. desligado, Aí, que às vezes, está eu tiro o atrapalhando? É a ponto, Jade. É a Jade. Já desliga o microfone fazendo favor. Obrigado. Ah, tia, desculpa, eu não sabia. Sem problema. Vamos lá, meus amores. Então, futuro do presente. O fui ao sótão ficou como? Irei ao sótão. Mexi na antiga caixa de brinquedos vai ficar como? Mexerei. Mexerei. Gente, por favor, mexer é com X, tá? Então, verifiquem isso aí. Mas minha boneca não estará lá. Joguei tudo para o futuro do presente, que é aquele futuro Ô, tia, certo, eu que fiz vai tudo acontecer. direitinho. Só que eu coloquei presente também. Eu vou ter que apagar e botar o Se futuro lá você em colocou cima. o futuro do presente e deixou no presente, não tem problema, porque o presente, o que eu quero, tá aí. Não precisa apagar, não, só escreve que é presente. Que aí você não se confunde. Mas eu botei presente e futuro aí na Então tá frente. bom. Podemos? Sim. Joia. Vamos lá. Subindo, então. Se nós escrevermos dessa maneira no futuro do presente, o texto vai manter o seu sentido original? Não. Explique. Não vai, gente. Por que não vai? Porque Vai se parecer os que ela verbos tá tivessem querendo que no aconteça isso, futuro, não que já aconteceu. olha só, não é só isso, não. O texto ali, ele tem o objetivo de recordar alguma coisa que ficou no passado. Se eu jogo esses verbos lá para o futuro, ele ia aparecer o quê? Mais um desejo de uma ação que ela iria realizar do que uma recordação que ela tinha, concordam? Então, aqui, vocês vão simplesmente colocar o quê? Não, né? Se os verbos estivessem no futuro do presente, o texto perderia o efeito de sentido recordativo, só até recordativo. Tá bom, tia. Ó, amor, só até recordativo, que é de recordar alguma coisa. Prontinho, meus amores? Peraí, tia, só um pouquinho. Peraí um pouquinho. Não, tá tudo bem. Olha só, enquanto vocês estão anotando, todo mundo destrave o microfone aí que eu vou fazer a chamada, tá? E eu preciso que responda presente. Ana Elisa. Ana Elisa. Eu vi. Ana Elisa estava aí, não estava, gente? Tava. Ana Elisa tá aqui. Mas, gente, Por que não responde? cadê? Não tô vendo, não. Ela não tá aqui, não. Ela Mas ela saiu. estava, ok. André. E Anitta. Cecília. Presente. Daniel. Eduardo. Presente. Gabriel. Aqui. Gabriela. Presente.
Helena, Presente. Heloísa, Presente. Isabelle, Presente. Isadora, Presente. Tia, Jade, eu percebi uma coisa. Não precisa fazer Jade, Todo mundo tá na sala, menos a Annelisa, porque tem 23 participantes, falta só mais um. É, mas tem gente que não desliga é a câmera e gente. sai. Jade respondeu, Jadir, João Pedro, Lara, Tô aqui. Letícia, Quem você chamou pode sair? eu também pode sair. Letícia, Rafael tá aí. Rafaela, Ramon, Aqui. Rogério, Presente. Sofia, Thiago. Ok. E Thiago? Thiago tá aí, gente? Tô. Tá bom, meu amor, obrigada. Pessoal, então é isso. Nós, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, que é uma linguagem mais expressiva dentro do poema, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. Todas as atividades a serem desenvolvidas constam lá no Alunos Book e vocês só vão me mandar essas atividades no dia que eu colocar uma observação. Combinado? Sim. Certo? Ô tia, fala de novo, travou muito pra mim. Pra mim também. Tá. Obrigada, tenha um bom dia. Você Bom diz todas dia. as atividades constam no Alunos Book, não é isso? Isso, e que vocês só vão mandar o dia que eu solicitar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Beijos, tchau. Tchau.